Vamos falar do Lulinha na China, porque tem muita coisa aí, né? E as pessoas vão acabar falando muita besteira, ou vai, Beni? Eu gosto da coisa certa. Então vamos falar, porque já tem coisa aí falando que eu vou entregar o Brasil para a China e tal. Sim. Ah, meu Deus, a extrema-direita está ficando cada vez mais divertida. Será que é isso? E cada vez mais isolada. Eu acho curioso que alguns analistas, para ser generoso, né, não percebam isso. Vamos lá. Na cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff na presidência do Banco do BRICS, o presidente Lula defendeu que os integrantes do bloco, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, ampliem o comércio entre si usando moedas locais e defendeu a criação de uma moeda comum apenas para transações comerciais. Vamos acompanhar. Mas por que um banco como os BRICS não pode, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS? É difícil, porque tem gente mal acostumada, porque todo mundo depende de uma única moeda. E eu acho que o século XXI pode mexer com a nossa cabeça. Pode nos ajudar, quem sabe, a fazer as coisas diferentes. E tem um outro vídeo sobre a declaração do presidente. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o iene? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. Então se escolheu uma moeda sem levar em conta a necessidade que nós precisamos ter uma moeda, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Olha, o que vocês querem que eu diga? O presidente está certíssimo. É claro, estão cortando aí, porque a ideia é assim, vamos provar que o Lula é um idiota, né? Então estão cortando o vídeo na parte em que o Lula diz, eu me pergunto por que é que o dólar tem de ser e tal, e aí aparecem os sabichões, porque os Estados Unidos, afinal de contas, são a maior economia do mundo e tal, e não sei o quê, e ninguém é obrigado a aderir ao dólar, adere ao dólar, porque senão o sistema internacional de pagamentos não aceita, mas o próprio Lula dá essa resposta, ou não dá? Ele não dá essa resposta? Dá. Ele diz sim, porque essas moedas não são aceitas como reserva pelos outros países. E isso se deve, obviamente, historicamente, à pujança da economia americana. Por um acaso ele ignorou isso, Larissa? Não. Não. Ele deu essa resposta. Agora, o que ele está falando, é possível criar no ambiente dos BRICS uma moeda comum para transações comerciais, que outro dia ele falou isso em relação à Argentina, um bando de idiotas saiu, ele está querendo criar, não sei o que, para transações comerciais entre esses países, enquanto não se cria a moeda para transação entre esses países, fazer as transações em moeda local. Então, o Brasil recebe o yuan, paga em real e, claro, depois os países veem como vão lidar com esses recursos. Agora, o que ele está falando é tirar o dólar como intermediário, porque isso tem um custo para os países, que é o custo da conversão. Então, é um benefício, né? Elimina-se o custo da conversão, e eliminando-se o custo da conversão, inclusive contribui para manter reservas.
É claro que é uma operação delicada, precisa ver como fazer direitinho, mas não há nada de errado nisso. O fluxo comercial Brasil-China é da ordem de 150 bilhões de dólares. Estamos falando de coisa grande. Os BRICS representam coisa de 26% do PIB mundial. Então, há efetivamente condições de fazer negociações diretas. E é isso que ele está fazendo. E é isso que ele está fazendo. Não há nada de errado. Tá? E aí tem uma foto que... Está com a foto aí do Lula com óculos virtuais da Huawei? O Augusto Tá está aí a mandando foto? ali. O Augusto está mandando para nossa live para gente. Tem uma foto, o Lula visitou a Huawei, que é uma empresa demonizada nos Estados Unidos, é guerra comercial. Porque os Estados Unidos acusam a Huawei de fazer espionagem. E todos aqueles que usassem componentes dessa empresa estariam, de algum modo, colaborando com a espionagem. O nome disso é guerra comercial. Guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Tá aí a foto. Tá aí a foto. Né? E é a foto do Stuttgart e depois, eu não sei se... Augusto, vê para mim, mas parece que a foto depois foi retirada para evitar comentários. Foi isso. Se isso aconteceu, foi um erro, porque, nada se retira da rede, tanto é que a foto tá aí. O perfil do Twitter publicou e depois apagou. Então, não faz nem sentido. O PT ainda não está lidando direito com esse negócio de rede, precisa aprender. Então isso não se faz. Porque qual é o negócio? A Huawei faz... Huawei, sei lá como é que fala. Faz espionagem. Larissa, quem não espiona? Os Estados Unidos, por acaso, não espionam a China? Sim. Ah, sim. Aliás, os Estados Unidos espionam aliados. Os Estados Unidos não espionavam o Brasil? Sim. Aliás, durante o governo Obama, lembra? A denúncia do Snowden, e demonstrou isso. A Dilma estava praticamente grampeada, ou não? Assim, a China faz espionagem? Faz. Todo mundo espiona todo mundo. Os Estados Unidos espionam países aliados, como a Arábia Saudita, para saber, vai que faça alguma coisa. Às vezes falha, né, Vale Bene? Porque outro dia a Arábia Saudita resolveu cortar a produção, a venda de petróleo, e os Estados Unidos descobriram a tempo. O espião não se deu conta. Então está todo mundo espionando todo mundo. Aliás, os Estados Unidos prenderam aí o tal do Jack Teixeira, não precisa ver primo de qual brasileiro que é. Jack Teixeira, que é o sujeito que andou vazando documentos do Pentágono. Então esse negócio de que se o Brasil fizer acordo com a Huawei, estará colaborando com espionagem, isso é papo furado, isso é papo vagabundo. Ou então, se fizer acordo com a China, vai ser punido pelos Estados Unidos, porque, Larissa, só tem uma chance de acertar. Qual é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos? A China. Vale Bene, se é tão inimigo assim, vamos começar a punir a China? Dá? Não. Vamos fazer de conta que a gente não quer conversa com a China? Quando se trata de relações comerciais, os países não têm que pensar nesse tipo de coisa, não. Vem cá, em algum momento, mesmo nos piores momentos da relação entre os dois países, os Estados Unidos deixaram de comprar petróleo da Venezuela? Que interferia nos negócios. Então vamos deixar de ter ingenuidade. Não é? Acontece que os Estados Unidos, se você deixar, ele vai se impor mesmo. É um país hegemônico ainda, mas cada vez menos. Agora, ele não pode impor aquelas que são as suas prioridades a todos os países. O Brasil tem de falar pela sua própria voz.
E é o que está acontecendo. A presidente Dilma, que se tornou a presidente do Banco dos BRICS, também falou. Vamos lá. A ex-presidente Dilma Rousseff agradeceu o apoio do presidente Lula durante a posse como nova presidente do Banco do BRICS. Ela discursou nesta quinta em Xangai. Vamos acompanhar o que ela disse. Com uma população combinada de mais de 3 bilhões de pessoas e um PIB de mais de 25 trilhões de dólares, o grupo possui uma posição única para liderar o caminho em direção a um modelo de desenvolvimento que proponha um mundo próspero e um desenvolvimento compartilhado por toda a humanidade. É bem verdade que as economias emergentes encaram ainda desafios significativos. Nós sabemos disso, nós vivemos isso, como uma desigualdade persistente, a pobreza extrema, a infraestrutura inadequada e a falta de acesso à educação, à saúde e à moradia. Obviamente, cada país com as suas características e especificidades, uns mais avançados e outros ainda no estágio de menor desenvolvimento. Mas juntos, os BRICS têm condições de contribuir para que seus membros e outros países em desenvolvimento superem seus problemas. Olha, que assim seja, né? Que assim seja. BRIC, depois entrou a África do Sul, foi um termo cravado muito lá atrás, o intelectual que previu que essas seriam as grandes economias do futuro, né? Brasil, Rússia, Índia, China. Depois entrou a África do Sul. E o Banco dos BRICS tem outros países também que nem pertencem a esse bloco, que decidiram aderir a esse Banco dos BRICS, que também financia projetos, pode financiar projetos, fomentar projetos nesses países. Eu já disse que o Lula na China é mais do que simplesmente retomar relações com seu principal parceiro comercial. O principal objetivo do Lula é trazer capital produtivo da China para cá. Indústrias novas. Há a possibilidade de uma indústria de carro elétrico na Bahia. Porque eu já disse ontem, os chineses estão comprando coisas no Brasil, mas comprar coisas no Brasil muda de dono. Precisa trazer capital novo para cá também. E é isso que está no horizonte. Ainda bem, e é o correto, né? O Brasil não tem que se subordinar a interesses que não sejam seus. E isso não significa romper com os Estados Unidos ou ter problema com os Estados Unidos. Por quê? Insisto, o principal parceiro comercial dos Estados Unidos se chama China. Vamos botar um pouco o pé no chão. E quanto à questão Rússia-Ucrânia, a questão Rússia-Ucrânia, o Brasil já disse qual é a sua posição. Alguns aqui no Brasil que querem ser mais falcões do que os falcões americanos, querem que o Brasil entre de cabeça na guerra, o que não faria nenhum sentido para o interesse brasileiro. Vai ver se o agronegócio quer que o Brasil entre na pancada com a Rússia para perder fertilizante, por exemplo. Não tem de entrar. Assim como o Brasil tem a posição que tem o mundo em relação a Taiwan. É território chinês. E tudo isso está correto. Veja você, hein? Pelo visto, a Time acha o Lula mais influente do que certos colunistas por aqui. Vai. É a tradicional lista. A turma enfesada, porque tem uma turma que está enfesada, viu? Muito enfesada. Vai. Tem aquela edição tradicional da revista Time com as 100 pessoas mais influentes do mundo. Foi divulgada hoje essa lista e incluiu nesse ano o presidente Lula. Ele aparece na seção dedicada a líderes, junto com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, entre outros. O texto na revista de apresentação de Lula foi escrito pelo ex-vice-presidente americano na gestão de Bill Clinton, Al Gore, que se tornou, nas últimas décadas,
um importante ativista no combate ao aquecimento global. Ele exaltou o papel de Lula e do Brasil na comunidade internacional, falando o seguinte: como presidente, Lula prometeu fortalecer a posição do Brasil no mundo, renovando o compromisso do país com a democracia, a justiça e a equidade econômica. Mas em nenhuma outra área ele pode gerar um impacto mais significativo do que nas crises do clima e da biodiversidade. Vale a pena, isso que está como mais dados aí, vale a pena ler, Larissa. É a primeira vez que o Lula aparece nessa lista? Não. Lula já tinha aparecido na lista dos mais influentes da Time em 2004 e em 2010. Na primeira vez foi chamado de porta-voz do mundo em desenvolvimento, após integrar uma coalizão de países que abandonou o encontro da OMC, a Organização Mundial do Comércio, ao reivindicar a diminuição dos subsídios agrícolas dos Estados Unidos e da União Europeia. Depois, o líder petista teve seu perfil escrito pelo documentarista Michael Moore, que o descreveu como um autêntico filho da classe trabalhadora latino-americana que buscava guiar o Brasil em direção ao primeiro mundo. Gostem ou não, e aqui tem um monte de gente que não gosta, e prevejo que vai ter um monte de gente que vai acabar falando para ninguém quase, né? O Lula tem uma influência mundial gigantesca. Fazer o quê? Né? Alguns colunistas aqui poderiam começar a dizer assim: vocês estão errados, não é nada disso. Acho que não obterão sucesso.